Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Ackerman, eu sou professor aqui da Faculdade de Saúde Pública, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, e essas conversas que estão sendo organizadas, elas são parte da comemoração dos 100 anos da nossa Faculdade de Saúde Pública, né? A discussão que eu vou fazer hoje, ela tem como título o SUS e as políticas intersetoriais, né? De alguma forma, como é que a gente conecta um setor saúde, né, com políticas intersetoriais? De alguma maneira, a saúde, ela por si só, ela é intersetorial, né? Porque nós todos sabemos que saúde não é só uma questão de remédios, hospitais, não é uma coisa restrita ao setor saúde. Não é à toa que nós, na saúde coletiva, trabalhando muito os determinantes sociais da saúde. Esses determinantes sociais da saúde estão fora da saúde, né? Nesse sentido, é importante para a produção social da saúde pensar lógicas de articulação entre políticas para a gente poder impactar positivamente na saúde. Quando eu falo de impactar positivamente na saúde, eu não estou falando do setor saúde, eu estou dizendo da saúde enquanto aspiração da população. O termo intersetorialidade, ele é quase um palavrão, né? É curioso que ele não existe em dicionários. Quando a gente pega o Webster ou o Aurélio, a gente não encontra a palavra intersetorialidade, né? Nem intersetorial, a gente encontra interseccional. A discussão da intersetorialidade também no campo da ciência, quando a gente consulta o Medline, quando consulta o Cielo, a gente também não encontra a palavra intersetorialidade, a gente encontra ação intersetorial, colaboração intersetorial. Já no Google, né, o Delphos moderno, a gente encontra a palavra intersetorialidade porque ele indexa títulos de trabalhos. Então é um tema que está sendo muito discutido, né? No Brasil ele é discutido muito, principalmente depois das propostas de reforma de Estado, né? Alguns dizem que a intersetorialidade é uma reforma de Estado racionalizadora, outros acham que a intersetorialidade, para produzir equidade, ela é um dispositivo bastante importante. Mas quando a gente fala de intersetorialidade, de que setores nós estamos falando, né? Alguns autores vão dizer que a intersetorialidade seria um dispositivo para conectar o setor governamental, o setor privado e o setor não governamental. Daí a discussão de intersetorialidade entre setores, não é? Por que eu disse que muitos autores associam a intersetorialidade com a questão da reforma do Estado? Voltamos de novo à era neoliberal de enxugamento do Estado, não é? Então, olha, o Estado sozinho não consegue dar conta das necessidades sociais, então vamos buscar recursos, né, no setor privado, vamos buscar recursos no setor não governamental. Então, muitas vezes é vista a intersetorialidade como esse dispositivo neoliberal de buscar recursos para otimizar as políticas públicas, né? Mas numa lógica de um Estado necessário, né, o Estado em si tem que construir as suas ações em função das necessidades sociais. Então essa é uma lógica, intersetorialidade enquanto articulação de três setores. Na maioria dos artigos que a gente lê, a gente vê muito mais uma intragovernabilidade do que uma intersetorialidade. Porque a gente vai ver, por exemplo, uma experiência intersetorial num município em que se junta a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social. A gente tem chamado isso de intersetorialidade, que são setores do governo diferentes, mas nem sempre essa intersetorialidade inclui, né, a população, inclui a sociedade civil, inclui o setor privado, né? De qualquer jeito, a gente pode ficar com uma definição geral de intersetorialidade como articulação de recursos, talentos, ideias, possibilidades para enfrentar um determinado problema que é complexo, né? Já que os setores isoladamente não darão conta de resolver esses problemas. Então, é importante a gente saber diante de que tipo de problema que a gente está para saber se vamos ou não necessitar intersetorialidade.
Tem uma colega nossa, a Luiz Potvin, que é uma colega canadense, que ela fala que intersetorialidade é ineficaz, né? Ineficiente, porque a gente gasta muito tempo com vários setores, buscando uma lógica comum, né? Então há que se definir se realmente estamos ou não diante de um problema complexo que demandará o tempo necessário para a ação intersetorial. Porque se nós estivermos diante de um problema simples, e um problema simples a gente pode definir como, por exemplo, fazer um bolo, né? Alguns de vocês aí vão pensar que fazer bolo não é tão simples assim. Mas o bolo, se 10 pessoas usarem a mesma receita, os mesmos procedimentos, é quase certo que o resultado seja o mesmo. Então eu tenho tecnologia, então estou diante de um problema simples. Um problema complicado também tem uma receita, tecnologia, por exemplo, enviar um homem à Lua. Isso é um problema complicado, também eu tenho tecnologia. E o problema complexo, no caso, seria, por exemplo, educar um filho. Não tem receita, não tem tecnologia, é um problema complexo, né? Se eu quiser educar os meus filhos da mesma maneira que eu fui educar, talvez não dê certo, né? Os meus irmãos educam os filhos de um jeito, eu educo de outro. Então, a questão do problema complexo tem a ver com sujeito, contexto, história, tempo, né? Subjetividades. Não tem tecnologia, apesar de ter tanto livro de pedagogia, né, para a educação de crianças, isso é fruto da interação, do acerto, do erro, né, dizer sim quando a gente quer dizer não para um filho, dizer não quando a gente deveria dizer sim, porque os menininhos não vêm com o manual da maternidade. Então nós estamos diante de um problema complexo. Então, por exemplo, poluição do ar é um problema complexo, né? Educação, programa de saúde na escola, isso demanda, por exemplo, uma articulação entre pais, uma articulação entre professores, alunos, a comunidade. Então, a intersetorialidade se coloca aí, né? Eu tenho dito que muitas vezes a gente, enquanto setor saúde, usa os outros setores para resolver os nossos problemas, né? Então, por exemplo, eu ligo para o secretário de Parques e Jardins, né, o secretário de Meio Ambiente, e digo assim: você poderia, por favor, me emprestar o seu parque para os meus gordinhos fazerem ginástica? Isso talvez não seja intersetorialidade, né? Eu estou pedindo ao outro setor para resolver um problema meu. Eu tendo a chamar isso de intersetorialidade tutelada, né? Talvez a intersetorialidade generosa seria num determinado território, todos os setores, todos os atores envolvidos e implicados naquele território perguntarem para si mesmos, para aquele coletivo, qual é o problema que nós temos que enfrentar, qual é o problema comum que nós temos que enfrentar. E aí cada um, a partir da sua possibilidade, do seu recurso, da sua expertise, enfrentar aquele problema. A ação pode até ser setorial, o planejamento seria integrado, intersetorial, na medida que a gente define um problema comum. Há muitas experiências intersetoriais, nem todas têm uma base valorativa de produção da equidade. Um pesquisador canadense chamado Shankar Das recentemente fez uma revisão e ele identificou quase 6.000 artigos que falavam de intersetorialidade em 47 países desde 1960. E ele encontrou apenas 194 trabalhos que tinham como intencionalidade a produção da equidade. Então, não é qualquer intersetorialidade que nos interessa, porque senão seria meramente um dispositivo tecnocrático racionalizador. Quer dizer, vale a pena, então, articular saberes, talentos, possibilidades, recursos num determinado território com uma base valorativa de produção da equidade. Nesse sentido, estamos falando de intersetorialidade com esse objetivo, né? Não existe só uma intersetorialidade, né? Não é à toa que produzimos um artigo para a revista Ciência e Saúde Coletiva, que ela chama-se intersetorialidade, a gente interroga e responde com intersetorialidades, com um S maiúsculo, né? Quer dizer que são vários formatos, várias possibilidades, e demanda uma articulação importante entre atores. Eu trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, em 2003, 2004, e tive a felicidade de participar de uma reunião com o padre Júlio Lancelotti,
que dirigia a pastoral das pessoas em situação de rua. E o padre Júlio Lancelotti e essa comunidade de pessoas tinha muito interesse de trazer o programa de saúde da família para atender as pessoas em situação de rua. E curioso que não conseguimos a princípio, porque o agente comunitário de saúde, pela regra do Ministério, tem que residir no lugar, né? E a ideia era que os agentes comunitários de saúde fossem pessoas que viviam na rua, e elas não têm endereço, né? Então, como é que a gente pode pensar isso? Então, os setores, eles têm às vezes regras, limites que impedem uma articulação setorial com a assistência social no caso, né? Então, eu lembro que eu presenciei um diálogo muito interessante, na época o secretário municipal de saúde, que era o Dr. Gonçalo Vecina Neto, e a secretária de assistência social, que era a professora Aldaís Esposati, da PUC, e o professor Gonçalo dizia assim: eu tenho recurso para tratar o pobre tuberculoso. E Aldaís Esposati dizia: eu tenho recurso para tratar o tuberculoso pobre. Então, veja bem, dois setores da Prefeitura Municipal de São Paulo tinham recursos com objetivos diferentes. O que acontece? O planejamento e o orçamento é muito mais voltado para os setores do que por problemas, né? Porque a gente poderia pensar, e nesse caso a gente estava interessado nas pessoas em situação de rua, né? Que tem tuberculose, né? E não tem na orçamentação do programa municipal pessoas em situação de rua transversal a todos os setores. Seria o seguinte: cada setor teria um pedacinho de recurso para lidar com as pessoas em situação de rua. E nem sempre esse recurso é suficiente. E o orçamento é por rubrica, não por problemas. Então, pensar em intersetorialidade de uma maneira um pouco mais radical seria mudar a orçamentação pública para uma lógica de problemas ou de potenciais, né, no campo da promoção da saúde, e pensar uma gestão de recursos por projetos e não necessariamente por setores. Conseguimos, depois de um tempo, trabalhar um projeto que a gente chama de Gente na Rua. E aí conseguimos contratar 10 agentes comunitários de saúde, advindos das pessoas em situação de rua. Nós temos um concurso, 157 pessoas que vivem em situação de rua se candidataram. Nós contratamos 10 pessoas dessas pessoas em situação de rua como agente comunitário de saúde, e essas pessoas faziam então o vínculo, o link entre as pessoas em situação de rua e as unidades básicas de saúde. O agente comunitário não residia nessa rua. Isso foi uma negociação que nós tivemos a fazer com o Ministério da Saúde para que aceitasse um agente comunitário de saúde que não residisse no lugar onde ele trabalhava. É um campo fascinante nesse sentido. Pensar o SUS e as políticas setoriais é pensar pontes, é pensar a produção social da saúde para além dos serviços de saúde, né? Entendendo um pouco que todas as políticas públicas elas têm um papel na produção social da saúde e colocar talvez a saúde como um objetivo. A OMS, em 2013, fez a sua 8ª Conferência Global de Promoção da Saúde, chamada Saúde em Todas as Políticas, não é? Era como que a gente poderia medir o impacto que as políticas públicas têm sobre a saúde. Não é necessariamente fazer com que os recursos das outras políticas beneficiassem o setor saúde. Mas toda política pública impacta positivamente ou negativamente na saúde da população. Um exemplo da nossa cidade, de outras também, a faixa de ônibus. Ela é uma política pública da área de transporte, muito valorizada e bem avaliada pela população, porque as pessoas acabam chegando mais cedo em casa, né? O ônibus circula mais rápido, melhora a qualidade da vida familiar, as pessoas podem chegar mais cedo, jantar com a família. Então é uma política pública que beneficia a população. Mas, por outro lado, como os ônibus aumentam a velocidade, às vezes eles circulam, né, dos dois lados, o número de atropelamentos aumenta. Então tem uma política pública que impacta na saúde, né? Há um instrumento que chama avaliação de impacto sobre saúde, que pode avaliar essas políticas. E a ideia é um pouco entre
SUS, entendendo SUS, a questão da saúde e as políticas intersetoriais, é como que pode haver uma sinergia, né, entre a saúde enquanto resultado das qualidades de vida, melhorando as políticas públicas, e as políticas públicas impactando positivamente ou negativamente sobre a saúde. Recentemente, em novembro de 2016, a OMS organizou sua 9ª Conferência Global de Promoção da Saúde, com o tema Promoção da Saúde no Desenvolvimento Sustentável, né? A ONU está numa nova rodada de 2015 até 2030, pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí abre uma janela de oportunidade para a gente pensar a saúde nos 17 indicadores de desenvolvimento sustentável. O terceiro é o relacionado com saúde e bem-estar. Mas há um debate onde que é preciso estabelecer ponte da saúde com os 17, né? Então, pensando um pouco a produção social da saúde e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para concluir, o tema é fascinante, desafiador, porque nós estamos trabalhando com articulação, pontes e a produção de comuns, né? Nós, seres humanos, às vezes somos muito vaidosos e até a gente acha que os nossos problemas são mais importantes que o problema do outro. Então, pensar coletivamente qual que é um problema comum que a gente coletivamente pode incidir sobre ele não é fácil. Então, para concluir e terminar, eu vou trazer uma metáfora gastronômica, né, da possibilidade da intersetorialidade, e isso passa também pelo debate na filosofia da ciência da interdisciplinaridade, né, porque as disciplinas isoladamente não conseguem explicar todos os fenômenos e dar resposta para as políticas, assim como a intersetorialidade vem com esse objetivo. Então, se eu entender que a intersetorialidade ou a interdisciplinaridade seriam os setores ou as disciplinas, né, ou as frutas, entrarem todas dentro do liquidificador, eu bater e virar uma vitamina, que é gostoso, mas talvez as pessoas não queiram participar disso porque elas perdem forma, cheiro e sabor, né? A vitamina passa a ser uma outra coisa e as pessoas perdem, né, suas identidades. Talvez, se o arranjo arquitetônico for da vitamina, talvez as partes não queiram contribuir com esse dispositivo. Mas, se a gente pensar em intersetorialidade ou a interdisciplinaridade, uma construção de uma nova natureza, e pensar na salada de fruta, em que as frutas não perdem cheiro, gosto e sabor e se misturam no caldo, talvez essa seja uma metáfora interessante para a intersetorialidade, para a produção do comum. Se eu tiro o morango da salada de fruta, eu mudo o gosto, né? Então, pensar em intersetorialidade é pensar a busca de um problema comum, né, num determinado território, né, em que cada um veja a sua contribuição específica para a produção daquele resultado esperado. Eu acho que tanto os acadêmicos, os estudantes, quanto a população pode pensar em terceiro, porque a população não quer saber se é a educação, se é a saúde, se é a segurança pública resolve, ela quer que os problemas de cidadania sejam resolvidos, né? Mas é um tema interessante para pensar como que a gente pode articular recursos públicos num determinado território e orçamentar recursos públicos da melhor forma. Algumas experiências de orçamento participativo pensavam isso, né? E outra coisa importante, para dizer que não é só um exercício tecnocrático a intersetorialidade, a população tece também redes, né? Por exemplo, um caso interessante lá do ABC, em São Bernardo, tinha uma pessoa que era cadeirante, ele tinha uma cadeira mecânica, mas ele queria uma cadeira eletrônica, mas ele não se encaixava nos critérios, e ele então fez uma trajetória, um itinerário intersetorial. Ele foi na Secretaria de Assistência Social, ele foi na Federação das Indústrias, ele foi na Secretaria de Saúde, e ele foi fazendo uma rede articulando que mesmo ele, enquanto indivíduo, não pudesse ter acesso por alguns critérios, ele acaba conseguindo essa cadeira eletrônica. Então a população também tece redes, né, articula setores, convoca os setores para enfrentar problemas no território que sejam comuns.
E uma coisa importante é que nem sempre o que a universidade pensa, o que a população pensa e o que as políticas pensam tem coerência. Então, a Folha de São Paulo, quando São Paulo fez 450 anos, soltou um caderno, um encarte, e foi até a universidade perguntar para os acadêmicos quais eram os principais problemas da cidade de São Paulo. Contaram 10 problemas, foram às periferias, procuraram grupos de jovens para perguntar aos jovens quais eram os principais problemas. Só houve a coincidência de um, que era a concentração dos empregos no centro da cidade. Tanto os acadêmicos quanto a população, os jovens, tinham essa mesma ideia entre os 10 problemas. Então houve uma coincidência, mas outros 9 não coincidiram. Então a ciência e a vida nem sempre, né, têm coerências. E quando a gente olha o plano de governo, a gente vê que tem elementos da evidência, da ciência e elementos da vida, e outros elementos do campo da política. Então, pensar em intersetorialidade em última instância seria criar canais, pontes, convergências entre o que se produz na universidade, né, as evidências, como a vida é percebida pelas pessoas e as necessidades das políticas. Eu agradeço, espero que essa conversa tenha produzido algum elemento para a gente continuar conversando. Me coloco à disposição. Se ao verem o YouTube, quiserem procurar a gente, meu e-mail é marco.ackerman, akerman@gmail.com ou marcoackerman@usp.br, para que a gente possa seguir com esse diálogo. Muito obrigado.